Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Bora trocar uma ideia. Deixa eu compartilhar o link dessa live aqui. Deixa eu compartilhar com o pessoal. Já peço que se inscreva no canal, quem for chegar. E é simplesmente aí, tá? Tô compartilhando no grupo aqui. A live ao vivo e vamos ver quem vai chegar. Vamos embora. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Adão VPN, cara. Quem que é Adão VPN? Quem é você, minha figura? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Primeira vez que eu vejo você com essa conta, se apresente aí, bora trocar uma ideia. Renato 38 versus estilingue sem elástico. Um cara chegou num dos vídeos que eu gravei e falou assim: "Você é igual o Renato 38". Aí eu falei: "A única diferença é que o Renato 38 é um 38 e eu seria o estilingue sem elástico. Só isso. É a única diferença entre nós, né?" Tô longe de ser um Renato 38. Particularmente, eu acompanho os cortes, as análises que ele faz, e e e eu acho o conteúdo dele interessante, é um cara que me faz refletir muita coisa. Ele tem um traço que ele fala muito rápido, ele raciocina muito rápido, então a gente tem que ver o que ele disse, parar, pensar, analisar. Então é um cara, assim, que sim, é um cara excelente, vale a pena acompanhar. Ele fala umas coisas com humor, umas coisas muito engraçadas, mas cara, se você parar para refletir no que ele diz, ele fala ele fala muitas verdades, né. É claro que ele tem umas interpretações um tanto interessantes da Bíblia, que se você parar para analisar o que ele está dizendo, você é louco, velho, o cara manja, o cara manja, eu curto o conteúdo dele. E quando alguém compara o meu conteúdo com o dele, eu falo: "Pô, velho, devo estar no caminho certo, ou eu tô falando muita coisa parecida". Inclusive, quando ele fala alguns conceitos, alguns artigos, algumas coisas assim, cara, eu vou pesquisar, né. Inclusive quando ele falou assim: "Olha, quem matou os índios no Brasil foram as índias". Eu olhei e falei: "Mas como assim as índias mataram os índios no Brasil?". Porque quando os portugueses chegaram para cá, isso é histórico, tá. Ele fala sobre uma análise, um estudo genético, por exemplo, nós temos a genética, nós mestiços, geralmente temos a genética da Índia, não do índio. Eu não sei como que fazem isso. Só que aí quando a gente vai para a história, aí você pega, por exemplo, Formação do Brasil Colonial do Caio Prado Júnior, que eu estou lendo, pega Raízes do Brasil, que eu já li inclusive, eles falam exatamente isso. Não do ponto de vista genético, mas do ponto de vista histórico. Por quê? O português chegou aqui, os portugueses que vinham para cá, muitas vezes não viam mulheres. Você tem até reclamação de padres que falava isso: "Ó, tem que trazer mulheres para cá para os homens se casarem", porque os homens aqui eles não tinham escolha, eles se casavam com quem? Com a Índia, né. Então e a Índia ela preferia casar com o português, por quê? Porque o português dava proteção para elas. Se a Índia casasse com o índio, ela ia ter que ficar plantando, fazendo um monte de coisa. Então assim, muitas vezes a Índia ela preferiu casar com um homem branco do que com um índio. E isso fez com que os homens índios sumissem do mapa, né. Pô, então assim, ele fala isso de uma maneira que a pessoa que ela não conhece de história acha que ele está falando uma loucura, uma besteira. Acha que ele está falando uma besteira. E quando na verdade ele está falando algo que de fato é histórico, né. E é bem, assim, é bem interessante isso. Então, toda vez que eu vejo ele falando algo que eu consigo comprovar historicamente, a confiança na figura dele ganha. O que eu discordo dele muitas vezes é num ponto teológico. Ele falando de teologia, eu sou obrigado a ter que discordar dele em muitas coisas. Mas, cara, tem umas jogadas dele sobre interpretação bíblica, porque ele não é teólogo, que, cara, dá pra gente analisar, né. Uma cena dele falando, por exemplo, da mulher cara, a mulher que entregou, eu tenho que olhar na Bíblia aqui, espera aí. Deixa eu voltar aqui no texto bíblico. Foi lá na conquista de Israel, Raabe, 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 que ele falou assim: Raabe ela era uma prostituta.
E ela recomeçou a vida dela dentro do povo de Deus. Olha o que que ele falou. E aí e sabe o que que ele, o Renato Trevisan falou uma coisa que eu nunca tinha percebido, ele falou assim: "Só que a redenção dela foi matar todos os caras que comeram ela". Porra, cara! Eu olhei eu olhei e falei: "Cara, é verdade, ela recomeçou a vida dela, mas para isso ela teve que praticamente entregar todos os caras que comeram ela na vida dela, velho". Para e pensa, Raabe ela recomeçou a vida dela, do zero. Mas para isso ela teve que entregar e destruir todos os que mataram ela. Falei: "Cara, olha a sacada desse cara, olha a sagacidade dele para interpretar texto", né. De fato, né, ela recomeçou e tá tudo certo. Então ele tem umas coisas, assim, que é top, que dá pra gente dialogar, que dá pra pensar, raciocinar, mas claro que nem tudo dá pra concordar, né. Ele tem uns pontos, assim, sobre interpretação bíblica que ele não é teólogo e é natural. O cara não é teólogo, então é natural a gente ter isso. Ele cometeu as falhas dele. Por exemplo, se eu for falar alguma coisa de ciência, né, inclusive eu gravei um vídeo falando sobre testosterona baixa, que pode ser que eu tenha errado algo. E é normal, porque isso, a fisiologia humana não é minha área, né. O que eu comentei foi algo que eu dei uma pesquisada aqui e ali, mas não é meu foco de pesquisa, então é natural que eu erre. E tá tudo certo, e tá tudo certo, irmão. Então assim, eu vejo ele talvez cometer uma gafe, questão teológica aqui ou ali, por discordar, mas é porque ele não é formação, teologia não é a formação dele, a formação dele é advocacia, o cara entende de lei, é um cara que, né, é top, mano. Então assim, aí quando os caras comparam o meu conteúdo com o dele: "Ô, você é o outro Renato 38", eu falei: "Eu sou estilingue sem elástico, só se for, porque o 38 tá longe pra eu chegar no ponto 38, hein". Mas vamos ver aqui a galera que chegou, Adão VPM, o Godofredo, salve Godofredo. O, o BB King aí, né? Dando boa noite. O Rendel RJ. Ô, Rendel, valeu pelos R$2. Eu já comecei minha noite ganhando R$2, cara. Vou ficar rico. Ó, tô rico, hein? Tô rico, irmão. Tô rico. Braddock, já chegou o Braddock, já chegou a família toda, hein? Chuck Norris morreu, hein? Oxi. Não, Chuck Norris não morreu, velho. Ele foi para outro plano, né? Mas vamos lá. O Adão, boa noite. Conhece meu canal há uma semana. É, cara, muita gente chegou por causa daquele meu vídeo falando sobre estude para ter liberdade e não para concursos. Cara, pensa num videozinho, cara, que me deu alegria, cara. Pensa num vídeo que me deu alegria, cara. Foi esse. Só ele já me deu os 1.100 inscritos. Só esse vídeo. 1.100 inscritos, né? O canal, porra, da hora. Eu tinha que acertar mais nos vídeos igual acertei nesse. Né. Mas tem uns vídeos aí que tá indo bem, que estão indo bem, estão performando bem dentro da plataforma, então já era. O Godofredo, né, o Renato 38 é bem falastrão, mas tem um conteúdo é massa. Mas claro, mano, conteúdo inteligente. Muitas vezes o cara muito inteligente, ele é visto como doido. Aconteceu isso com Enéas, velho. Enéas, ele era visto como doido. Hoje a gente olha 20 anos depois da morte dele, não sei quantos anos depois da morte dele, a gente fala: "Pá, como que esse cara era inteligente?". Entendeu? A gente vê como que o cara era brilhante. E assim vai, e assim vai. Então assim, né, vamos fazer o quê, né. O Godofredo falando: "Boa noite, magnata". Bom, magnata é uma palavra que eu nunca me adaptei, sabe, nunca não é uma palavra que está dentro do meu vocabulário dia a dia. Então, particularmente, sinceramente, é isso. Hã, boa noite a todos, que dá. Vamos ver aqui. O que tu acha sobre o Bitcoin, professor Adolfo? Cara, já tentaram me falar sobre Bitcoin, mas eu ainda tô preso no sistema monetário, ainda tô tentando vencer na vida. Eu sei que o Bitcoin é um troço que, assim, ele tá subindo muito o preço, mais e mais pessoas estão aderindo. Ele é uma coisa que, assim, eu crio uma conta num lugar, numa empresa, alguma coisa assim, eu compro os Bitcoins e guardo lá. E aí, por exemplo, eu posso fazer a compra desses Bitcoins e a senha só consegue ser acessado desses Bitcoins pela senha que eu criar. Então ninguém tem acesso a isso, nem juiz, nem ninguém tem acesso a isso. Então, por exemplo, eu posso roubar, sei lá, $100 milhões, investir Bitcoin
E e nem o governo tem acesso a isso. Eu posso ser preso pelo roubo dos US$ 100 milhões, por exemplo, mas eles não conseguem reaver esses 100 milhões de bitcoins, né. E só eu sei a senha, então eu posso guardar a senha no lugar, eu posso memorizar a senha, eu posso, sei lá, fazer ela pegar um pedaço de plástico, fazer a senha, num código Morse virado ao contrário, escrito em sânscrito, que só eu vou saber descodificar e mais ninguém no mundo, e se eu morrer, ninguém mais vai conseguir descodificar isso. Então, o Bitcoin seria tanto que eu vejo o Renato 38 falar muito sobre isso, o que eu consigo entender é que ele é a única maneira da gente segurar o nosso dinheiro. Ele não é igual a bolsa de valores que ele sobe, não, ele é uma reserva de capital, e que você consegue trocar esses bitcoins por dinheiro. Então como ele é uma coisa altamente segura nesse sentido, altamente individual, altamente acima das leis naturais, né, das leis governamentais, está facilitando a vida, né, então está subindo muito o preço. Mas não é algo que eu parei para estudar, eu estou falando algo que eu percebo pelas falas do Renato 38, do que já tentaram me explicar, mas eu não sou nenhum especialista e nem estudo sobre isso, né. Inclusive dá para comprar Bitcoin pelo Mercado Livre, tá. Ó, sério, velho, dá para você comprar essas criptomoedas, Bitcoin pelo Mercado Livre. Acredite se quiser, velho, tem a co dá para fazer, né. Mas é isso aí. Aí, ó, então assim, eu não sei dizer se é bom ou se é ruim. Tem um velho ditado que diz assim: "Não seja o primeiro a aderir a uma moeda e nem seja o último a largá-la". Então, por exemplo, o dólar no Brasil está valorizando, então compensa você comprar o dólar e tá. Mas vai chegar um ponto que não compensa mais comprar dólar e revender. Então não seja o primeiro a comprar a ideia, porque pode ser que dê errado, e não seja o último a abandonar ela, né. Então, sempre tem essas nuances de ideias e tal. Então o Bitcoin é aquela mesma coisa. Se eu tivesse se eu tivesse conseguindo guardar algum capital hoje, que eu não precisasse dele, eu investiria em Bitcoin. Certeza, mas não é o momento da minha vida nesse sentido, sabe. Eh, o Render, bom conteúdo, parabéns, Rio de Janeiro aqui, ou Réu de Janeiro, está difícil ter um governador aqui, professor. Cara, normalmente a galera do Rio, eles fogem do Rio de Janeiro, o carioca ele foge do Rio, só fica no Rio quem não pode ir embora do Rio, entende. Existem estados que você pode ter uma qualidade de vida muito melhor do que o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, mais a cidade em si, né. Porque, cara, eu falar pra você, se tem um lugar que eu não quero visitar é o Rio. Tem muitos lugares que eu voltaria sem problema nenhum, mas o Rio de Janeiro é uma cidade que eu não quero conhecer. Minha esposa já foi, conheceu, mas eu não quero conhecer. Eu sou o típico caipira, né, mano, eu não quero nem sair de casa. Por mim, se eu tivesse grana hoje, eu comprava um terreninho aqui, construía a minha casa e por aqui eu ficava mesmo. Eu sou o típico caipira, eu só quero paz, mano. Só quero paz e um violão, tá ligado? Um homem quando está eu não quero ficar viajando pelos cantos, né. Então, se fala muitas vezes me falam assim: "Ah, você não quer estudar lá fora?" Mano, eu não tenho o mínimo interesse de estar lá fora. Por mim, já seria difícil já é difícil eu imaginar sair daqui para fazer um mestrado ou doutorado na capital, que é 100 quilômetros daqui onde eu moro. Então, sei lá, né. Bradock sempre aqui, sempre firme e forte. Eh, Godofredo, não vou ficar discutindo teologia aqui, cara. Não é a minha intenção, tá. Sim. Nada, rapaz, foi pelo algoritmo, eu te conheci pelo feminismo. Olha só, o cara era feminista e veio para cair no meu canal. Então, Bradocoso, nós estamos falando de Renato 38, com certeza vai ter assunto sobre Red Pill, estudo, masculinidade e por aí vai, né. Então seria isso aí. Então não tem tema, live minha é tema aberto basicamente, né. Eu só não vou ficar discutindo teologia no canal aqui. Quem quiser saber minha posição teológica, principalmente do ponto de vista da minha igreja, procura o Lepirato Barba Rala, né. Ou se quiser saber sobre questões manuscritológicas, traduções, aí procura o Bíblia, Manuscritos e Traduções, que aí eu tenho esses conteúdos produzidos nesses 2 canais. Agora aqui não, velho, vamos bater um papo sobre educação, futuro, trocar uma ideia, falar sobre, sei lá, mano, qualquer coisa, vamos lá.
É. Não, mas já era, cara, fico feliz aí. A minha intenção não é ser um bastião de algo não, cara, eu só quero trocar uma ideia, dar minha opinião e quem sabe ser preso por causa disso. Já estão dizendo que eu vou ser preso por causa de uma quando a juíza me condenar pelos vídeos que eu tô gravando aqui, ele me leva o cigarro, então já tô seguro que na cadeia já tem gente que vai me mandar cigarro já. Ai, ai, ai. Tem outros, além do Bitcoin, tem o Monero que é mais criptografado. Caramba, os caras inventam uma moeda criptografada cada 10 minutos, né. Nascido e criado aqui, porém não desejo para ninguém a loucura todo dia. Parece um hospício literalmente. Eu digo que não venham. Rio de Janeiro e SP, melhor ficar sempre longe. O que tu acha, finalmente, sobre o fim da escala 6x1? Cara, é assim, velho. Deixa eu, deixa eu raciocinar. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Eu não sei se minha opinião mudou muito desde o último vídeo. É, vamos lá. A escala 6x1. Se você me perguntar, eu sou contra? Bicho, eu trabalho na escala 4x3 ou 7x5. Sempre trabalhei na escala 7x5. E às vezes agora, ultimamente, tenho trabalhado na escala 6x1, que é trabalhar 6 dias e descansar um. Eu descanso o sábado e trabalho os outros 6 dias. Literalmente, trampo no domingo, mas normalmente a minha vida é escala 7x5, 7 por 5x2. Descanso sábado e domingo e trabalho de segunda a sexta-feira. E tem vezes que eu trabalho na escala 4x3. Qual é a escala 4x3? Eu tenho aula fechada na segunda, tenho aula fechada na terça, tenho aula fechada na quarta e tenho aula fechada na sexta. E a quinta-feira eu tenho uma aula só. Então eu vou na escola, dou uma aula só e volto embora. Tô assim. Então a minha escala hoje tá a escala 4x3. Só que, por exemplo, quinta-feira passada eu dei uma aula só na escola e fui substituir 8 aulas. Então eu trabalhei quinta-feira inteira, nem almocei basicamente. Então, eu sou um cara que eu não tenho medo de trabalhar na escala 6x1. Eu não tenho medo de trabalhar na escala 7x5, 5x2 e não tenho medo de trabalhar na escala 4x3. Para mim o problema não é a escala, não é a escala. Eu não vejo que o problema é esse, né. Se eu trabalhasse de entregador de moto, de entregador de aplicativo, eu ia trabalhar 6x1. Trabalharia de domingo a sexta-feira, faria meu horário e bronca, e ponto. Então assim, eh eu não sou contra a chamada escala 6x1. Eu entendo o questionamento de pessoas, porque tem um mercado que o cara trabalha 6 dias na semana e tem que folgar numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, e às vezes ele nem folga, às vezes ele tem que cobrir a falta de alguém. Acontece, velho, em mercado acontecer isso, né. Só que a questão é, você não quer escala 6x1? Não trabalhe. Vou pegar a minha história, eu já contei isso várias vezes. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu saí da escola, eu olhei e falei: "Cara, eu posso tentar arrumar um trampo no mercado ou trabalhar na construção civil. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem?". Construção civil, eu trabalho de segunda a sexta-feira e ganho meu salário e vou ganhar e na época eu ganhava R$ 40 o dia, eu vou ganhar R$ 800 por mês. Segunda a sexta-feira. Vou pegar peso? Vou. Vou ficar no sol? Vou. Vou chegar sujo? Vou. Mas eu vou ganhar 800 conto por mês. Se eu trabalhar no mercado, o salário era 500 e pouquinho, mais os descontos caía para 400 e pouco. Quer dizer, eu vou ganhar a metade do que eu ganho, vou trabalhar sábado, domingo e vou trabalhar fora de horário, que eu vou ter que trabalhar à noite. Não compensa, não compensava para mim. Então eu fiz o quê? Fui trabalhar na construção civil. Trabalhei 15 anos na construção civil. Então assim, você não quer escala 6x1? É só não trabalhar. Ponto. É simples. Não tem que fazer alarde sobre isso. Aí os caras vendo que você que não consegue gente para trabalhar, eles têm que se adaptar. Ponto. O mercado ele se adapta à questão social, entende? Ponto, simples assim. Ficou claro? Não tem segredo. Não precisa desenhar, não precisa questionar, é isso. Você trabalha você trabalha isso. Agora, o cara tocou aqui, o VPN comentou aqui: "Fim da escala 6x1 é recente, mas mais regulamentação do Estado sobre a carga horária". Então, o problema da escala 6x1 não é bem a escala em si, que o homem que precisa trabalhar, ele vai trabalhar. O homem que precisa trabalhar, ele vai trabalhar até de noite se necessário. Agora acontece o quê?
O problema é que nós ganhamos pouco. Você pega o salário um salário mínimo hoje, que é R$ 1.600, não dá para pagar um aluguel de uma casa morável, decente. Uma casa morável, decente, é 1.600, R$ 2.000, pelo menos na região que eu moro. Então, se o cara trabalhar no mercado, por exemplo, ele só vai trabalhar para pagar aluguel, não compensa. Entende? Então o que que acontece? Tinha que se reduzir a carga tributária, e é isso que precisa ser discutido. Temos que reduzir, teria que os governadores, os políticos, esses bando de gente ruim, diminuir a carga de impostos para que o nosso dinheiro rendesse mais, entendeu? Devia estar rendendo mais. Ponto. Eu acho que isso que devia ser feito. Não falar da escala. Porque a empresa, ela tem as regras dela. Você entra na empresa. Se você dá sua contraproposta. Olha, eu não trabalho em tal dia. Ponto. Se a empresa aceitar, amém. Se a empresa não aceitar, amém. Você arruma outro trampo. Cara, construção civil falta gente. Para que eu vou me preocupar em trabalhar em escala 6 por 1 se eu tenho construção civil que banca? Porra, tem serviço de homem. Tem empresa aí que precisa de gente para trabalhar. E você faz o seu horário. Metalúrgica, oficina mecânica. Você faz seu horário. Mas os caras não, o problema é a escala 6 por 1. Ah, mano, você é louco, não compensa. Não compensa discutir isso aí. É um homem de verdade, um cara que tem um mínimo de cabeça, ele sabe que assim, ó, trampo que compensa no Brasil, para quem não tem, quer fugir da escala 6 por 1 e não tem estudo, é construção civil. E por aí vai, entendeu? Agora, o Estado dizer quantos dias eu tenho que trabalhar, aí eu acho sacanagem. Eu acho sacanagem. Ah, agora o patrão só pode fazer a escala 5 por 2 ou a escala 4 por 3, não sei. Tá, mas aí vai diminuir o salário do funcionário? Se ele aumentar o salário mínimo, aí nós vamos entrar numa inflação absurda. Você vai ter um monte de empresinha pequena fechando e vai dar ruim, entendeu? E vai dar ruim, vai quebrar o país. Esse é o papo quando falaram com o fim da escravidão, né? O país não quebrou. Então, sei lá, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui outros comentários. Outros além de Bitcoin. Não desejo o fim da escala 6 por 1. Comecei a fazer contabilidade por causa do 38º. Ele explicou porque é a única faculdade de economia que presta. É, velho, tá valendo a pena. Se vale a pena, você mete bronca. Comente, por favor, sobre o BB King aqui. Comente, por favor, sobre a obrigatoriedade dos trabalhos de extensão nas faculdades que fogem da área da atuação do curso, são apenas para encher linguiça. Cara, mas tem uma porrada de matéria em faculdade que é só encheção de saco. Não, isso aí é. Cara, olha, eu vou ser sincero, eu fiz a faculdade de história, 3 anos de história, e mano, assim, pra mim 60% da faculdade foi encheção de saco, matéria que eu não queria fazer. Eu entrei na faculdade de história, mas é claro que eu escolhi licenciatura, né, o idiota que escolhe uma licenciatura para ser professor, né, se eu tivesse, sei lá, escolhido um bacharelado, talvez fosse diferente. Eu chego lá, estudando licenciatura em história, achei que ia estudar história e assim, as matérias de história que foram da hora foi história antiga, história moderna, história do Brasil, história da América, história da Europa, história antiga, né, a metodologia, fundamentos antropológicos da educação, fundamentos, sociologia introdutória. Então, assim, teve algumas matérias que foram da hora, mas o resto, velho, nem me pergunte, que eu nem me lembro. Entendeu? Nem me lembro. Cara, teve um texto na faculdade de história que eu tive que eles falaram para defender o funk. Você argumente a favor do funk como um movimento cultural. Foi essa a pergunta. E aí eles colocaram em comparação com o samba. Cara, bicho, pense num cara que escreveu um texto com ódio. Com ódio. Eu suava ódio, velho. Nunca tive tanto ódio na minha vida concentrado em 60 minutos escrevendo. Cada letra minha, cada palavra, cada pensamento foi com ódio, né, entende? Então assim, tem muita coisa inútil nos cursos universitários, mas a gente tem que passar por isso. Você não tem escolha. Ou você trabalha, ou você vai lá e abre sua empresa, e seja feliz, você empreende por conta própria e não precisa estudar um estudo formal, ou você vai ter que cursar uma faculdade para ter a opção de um trabalho melhor. E aí, cara, vai ter essa renca de conteúdo inútil na grade.
vai ter. É normal, é natural, então não tem que assim, a vida ela é mais simples do que a gente ficar preocupado com essas coisas. Simplesmente faz e bronca. Se funciona, se você vai usar, não sei. Que nem hoje eu tenho uma visão diferente sobre didática, né, pedagogia. Como professor eu vejo que é muito importante na minha formação como profissional na área, a matéria de pedagogia, que foi uma matéria que eu simplesmente ignorei. Simplesmente fiz o que tinha que fazer, respondi o que tinha que responder, pesquisei o que tinha que responder e foda-se. Hoje eu sei que na minha prática docente como professor é extremamente necessária, é extremamente e necessária. Então, sim, tem coisas que você acha que é inútil e que você vai usar lá na frente. E tem coisa que é inútil mesmo. Então, o que eu acho? É inútil. E só porque eu acho que é inútil vai mudar alguma coisa? Não, você vai ter que fazer ela. Ponto. Tudo tem as suas vantagens e suas desvantagens. A faculdade é só desvantagem. Entendeu? E assim vai. Ah, fim da escala 6 por 1 excelente, mas é a regulamentação do Estado. Diploma hoje em dia não tá valendo a pena. Claro que tá valendo, cara. Claro que tá valendo. Ó, eu, eu vou pegar aqui o livro da escola que foi dado. Bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Quando está em paz, não quer. Ah, tá bem. Eu deixei. Língua portuguesa. Cara, ó, esse livro aqui, ó. O Estado ofereceu, deu um para cada aluno e um para cada professor. Que nem eu, professor de redação e leitura e português, eu ganhei esse livro aqui. Os meus alunos têm isso aqui e tem uma renca desses livros lá disponíveis para a gente usar. Eu tenho usado bastante ele. Ele me traz aqui 3 artigos, 3 textos sobre quanto quanto que ganha uma pessoa formada. E no caso do Brasil, uma pessoa formada num curso universitário, ela ganha 144% a mais do que uma pessoa não formada. Então, o que que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, você está trabalhando no seu serviço, você ganha lá R$ 2.000. Se você for formado numa área, numa faculdade, e exercer uma função na faculdade, exercer a função do formado, você vai ganhar R$ 3.000 pelo menos. Então, compensa estudar 4 anos, passar raiva na faculdade para ganhar R$ 1.000 a mais por mês? Compensa, velho. Compensa. Em média, porque assim, um salário mínimo é 1.600. Por exemplo, eu como professor eu ganho, acho que 3. Deixa eu ver quanto tá o salário. Vocês podem pesquisar no Google aí. Salário, professor, Estado, SP, rede estadual. Não é os 13.000 que o cara chegou a ganhar. Ó, por exemplo, aqui, ó. O salário professor na rede estadual de São Paulo para a jornada de 40 horas semanais é aproximadamente R$ 5.130. Para a jornada completa de trabalho docente, 25 horas, é de 3.206. Pô, ó, 25 horas é meio período, você ganha 3.200. Compensa o cara estudar para ser professor, trabalhar meio período e ganhar 3.200? Compensa, velho. Compensa. Entendeu? É melhor do que você trabalhar o dia inteiro como pedreiro para ganhar isso aí. Porque o dia do pedreiro, por exemplo, na região que eu tô aqui, o amigo meu falou que tá pagando 170 o dia, dá 3.400. 3.400 no mês. O cara trabalha o dia inteiro quebrando paredes no sol, se lascando, subindo andaime, se matando, correndo o risco de se machucar, de se cortar com serra-mar para ganhar 3.400. O professor trabalhando meio período ele ganha 3.200. Aqui, ó, rede estadual de São Paulo, ó. Entendeu? Compensa estudando? Não compensa. Claro que compensa, pô. Claro que compensa. E outra, professor tem feriado, tem dia de tem feriado, professor tem 13º, professor tem algumas coisas. Pedreiro na rua não tem isso. Entendeu? E assim, você trabalha menos e ganha mais. Eu tô falando 25 horas, tá? Porque eu tenho carga a mais. Eu tenho substituído muitos professores. Então a minha carga está sendo fechada, basicamente. Entendeu? É isso, tá? Então, o cara falar para mim que o diploma hoje em dia não tá valendo a pena, eu acho que assim, não tá olhando para a realidade. Pode ser que ele não o ser formado em uma faculdade hoje não seja tão atraente igual era antigamente. Existem cursos que você não vai ganhar dinheiro, tipo farmácia. Eu conheço pessoas que se formaram em farmácia, que não trabalham na profissão, porque você chega lá para trabalhar na farmácia, você vai ser atendente de balcão, para ganhar um salário mínimo. Você estudou 4 anos para ser atendente de balcão. Não compensa. Então, farmácia para mim não compensa fazer. Agora,
você se formar em professor pedagogo, falta professor de português, falta professor de matemática, falta professor pedagogo, aquele tipo de professor que ensina a criança a ler e escrever. Cara, isso falta professor. Então compensa fazer uma faculdade de matemática, compensa fazer uma faculdade de língua portuguesa, compensa fazer pedagogia? Eu falo para você que compensa. Compensa fazer faculdade de geografia, história, filosofia e sociologia? Não compensa. Porque não tem, pelo menos aqui no estado de São Paulo é saturadíssimo, não compensa. Você vai concorrer muito, né? Então é isso, eu conheço uma renca de professor aí que fica sem aula. Por quê? Tem formação em história. O cara só tem formação em história. Ele fica sem aula, ele tem que trabalhar como professor substituto, como professor eventual. Então não compensa, entendeu? Eu hoje sou professor de português. A minha formação, eu nasci para ser professor de história, mas eu estou atuando como professor de português porque eu tenho a graduação em português. Eu digo que compensa muito mais fazer português do que história, muito mais, entendeu? Porque o Estado diminuiu as aulas de história e geografia, filosofia e sociologia. Sociologia e filosofia sempre foi pouco, mas diminuiu. Então, assim, você dizer para mim que o diploma não vale a pena? Vale, muito mais. Para gente que é pobre, que não tem opção, ou você abre sua empresa ou você vai fazer faculdade, porque não dá para ficar nessa, tá? Adão VPN, estudar, estudar e estudar para morrer trabalhando para os outros. E qual que é o problema disso? Ué, qual que é o problema disso, velho? Não, me diga, qual que é o problema de você estudar para ganhar um pouco a mais? Porque se você não estudar, você vai morrer trabalhando para os outros ganhando pouco, reclamando da vida. Agora, se você estudar um pouquinho, você ganha mais. Vou contar a história de um cara. Tinha um escravo gaulês, quando Júlio César. Olha só, vou contar para você. Quando o Júlio César invade a Gália, a atual França, ele invade a região que hoje é conhecida como França, ele vence os gauleses. E de lá ele traz escravos. E um desses escravos se torna o escravo pessoal dele, o cara que fazia a contabilidade dele. Quando o Júlio César morre, esse cara se torna uma das pessoas mais influentes em Roma. Compensou ou não compensou trabalhar como escravo para Júlio César? Compensou. Compensou ou não compensou ser inteligente? Compensou. Ponto. Um escravo na Roma antiga, um escravo que soubesse ler grego, ele valia 5 vezes mais do que o outro. Quer dizer, se você soubesse grego em Roma, você não ia ser escravo burro de carga, você seria o cara que ia cuidar das informações, da contabilidade, era o cara que ia ler poesia para o filho, ia ler poesia para o patrão, você tinha um trabalho mais leve. Compensava ou não compensava estudar grego na Roma antiga? Claro que compensava. Claro que compensava. Você ia ser superior aos outros? Ia. Então você ia sofrer menos. Já era. Ponto, irmão. Então, assim, estudar e estudar para morrer trabalhando para os outros, essa é a nossa vida. Você tem escolha? Não. Se você tentar trabalhar para si mesmo, você vai pagar imposto para o governo. Então, quer dizer, você trabalha para o governo. Se você que for CLT, você vai trabalhar para um patrão. Se você trabalhar para o Estado igual eu, você vai ser funcionário público, você vai ser trabalhador do Estado. Então, a gente sempre vai trabalhar para alguém. Sempre. Sempre. Mesmo você sendo patrão, você vai trabalhar para alguém. Você vai ter alguém acima de você, entendeu? Então, não tem o que reclamar. É assim, é a vida, é a realidade. Não adianta fugir. Nós não estamos em Nárnia, velho. Nós não. Ou você pega, junta alguns amigos e tenta fundar uma gleba hippie, pô. Vai plantar cogumelo, muda para uma aldeia indígena, mas dentro da aldeia indígena você vai ter que respeitar o tupi, né? O, o líder da aldeia, né? Então não tem como, cara. Você sempre vai trabalhar para alguém. Você vai ter que trabalhar para comprar comida. Você vai ter que trabalhar para produzir sua própria comida e pronto. Então, esse negócio, estudar para trabalhar. Cara, você vai ter que fazer isso. Se você não estudar, você vai fazer isso. Não tem. Sem choro, sem reclamação. É, é, é a vida. Sempre foi assim. Ano de eleição, a turma. A gasolina tava quase R$ 7. Caiu para 6,20, 6,40 aqui nos postos aqui da região. Não sei, né? É isso aí. O homem invisível, Léo, o homem invisível. Quando foi que o senhor descobriu a Red Pill? Ô, Bradock, eu já falei isso, mas vamos falar de novo. Deixa eu explicar. Quando eu estava terminando a faculdade de História,
isso lá em eu terminei a faculdade de História em 2022, fiz uma matéria em 2023 e tinha acabado a matéria, aí eu só fui pegar meu diploma em 2023. Não, foi 2022, 2023 eu dei aula, 2024 eu não dei aula e 2025 eu dei aula. Isso, foi em 2000. Então quando eu terminei a faculdade em 2022, eu comecei a pensar o seguinte: "Cara, eu tenho que entender como é que funciona a mentalidade das pessoas, um pouco de psicologia, porque senão eu vou ser moído na sala de aula". E aí, eu caí no vídeo do tiozinho da cara amassada, sabe. Eu esqueço o nome dele. Ele tá banido já. E aí eu conheci o conteúdo dele. E dele eu conheci o Ricardo Tomé, conheci o Atitude Alfa e conheci o outro lá que é o dono do Redcast. O cara do dono do Redcast, o Submundo Intelectual, eu nem acompanho muito ele, pra ser sincero. Mas o Ricardo Tomé e o Atitude Alfa, eu acho o conteúdo deles, assim, absurdamente excelente. Absurdamente excelente. Hoje não é mais Atitude Alfa, é Atitude Avançada. O canal antigo dele caiu, e aí só tá o canal, esse canal novo que ele fez. E aí eu conheci o conteúdo desses caras e eh eh, fui conhecendo o conteúdo deles, então baixei o Nationalita, comecei começou a responder muitas perguntas minhas de tipo: "Por que na minha época de escola, 2 ou 3 caras na escola pegava todas as meninas? Todas as meninas morriam de amores por 3 caras na escola e todo o resto ficava babando pelas meninas que não conseguia pegar". Aí quando eu comecei a ver as explicações dos caras, velho, eu falei: "Não, essa é a resposta, faz total sentido". Por que as mulheres preferem bandidinho do que o cara trabalhador e honesto e romântico? A Red explicou certinho, entendeu? Batata, sem choro nem vela, entendeu? Então, eu não caí na Red Pill porque, eu tive um relacionamento ruim. Não, mano, eu sou casado há 14 anos. Eu fui conhecer o conteúdo da Red Pill por outro motivo. E aí, bicho, é isso, entendeu? É simplesmente isso daí. Então, e desde então eu tenho acompanhado mais o conteúdo do Ricardo Tomé, que eu acho que ele é o cara mais maduro nesse sentido, né. O Atitude Avançada também, o Atitude Alfa lá, eu esqueço o nome do carequinha lá do Saitama, mas ele é um cara também, assim, que ele traz umas observações absurdas, né. E aí eu conheci o Ray com o Raccoon, o Trunks do futuro, e esses caras eles fazem umas observações muito top. Inclusive o Raccoon ele falou o seguinte, ele disse o seguinte, olha que louco, ele disse o seguinte: há uns 7 anos atrás, ele falou assim, ó: "As mulheres vão dizer que o feminismo é criação dos homens". E hoje, a mulherada tá dizendo exatamente isso, que o feminismo é criação dos homens para se libertarem das obrigações maritais. Eu rachei o bico, velho, quando eu vi uma mulher falando isso. "Olha, eu tô começando a achar que o feminismo é criação dos homens". E o cara lá 7 anos atrás já falou isso, entendeu? O cara já 7 anos atrás ele cantou a pedra e hoje tá acontecendo. Por quê? A mulherada que cresceu com essa onda feminista tá batendo os 35, 40 anos de idade. E a pista tá salgada, irmão. A pista tá salgada. Elas viram que elas afastaram os homens delas. E aí, como é que faz? Né? Quando é que fura o pneu? Como é que faz? Hã? Quando chega na hora, ai, quero sair, dar um datezinho, um homem romântico. Não existe mais esse homem. Por quê? O feminismo destruiu isso. O feminismo destruiu isso. E é a realidade. É a real, pô. É a real. Entende? Então seria isso. Quanto à filosofia, você é adepto à crítica moderna, à razão ou prefere os clássicos? Então, velho, eu não sou um filósofo. Já digo para você. Eu 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 sou um cara que parto do o meu ponto de vista é mais histórico. A minha maneira de raciocinar ela é mais histórica. Então, assim, eu não é que eu não é que eu não goste de filosofia, mas não é minha praia. Então, esses termos, essa abordagem que você quer que eu responda, eu sou incapaz de responder, porque assim, eu não li e eu não destilei, eu não resumi, eu não criei um pensamento filosófico estruturado acerca disso. Então eu não consigo te responder, né. Então eu não sei nem o que diz a filosofia moderna ou o clássico. Se você me falar da Odisseia de Homero, eu li Homero. Eu li Homero. E
E ponto. Agora, se me perguntar a filosofia por trás do pensamento, eu não quero que se dane, eu não parei para pensar nisso. Se eu quisesse responder questões filosóficas, eu tinha me formado em filosofia. Coisa que eu nem pretendo. É mais fácil fazer uma faculdade de matemática hoje do que filosofia. Porque não compensa, entendeu? Então, e eu não cheguei no patamar de eu não tive tempo para isso, de me especializar e conhecer as linhas filosóficas que tem. Entendeu? Eu fui conhecer o estoicismo, por exemplo, 2 anos atrás. O que era um estoico, pô? Marco Aurélio era estoico, né, então, assim, do ponto de vista histórico eu conheço, mas, o que diz, o que prega, as nuances, a diferença de se você me perguntar a diferença entre o platônico e o aristotélico, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que Aristóteles é Aristóteles, Platão é Platão e os 2 são filósofos do grego, ponto. E dane-se, o resto eu já não consigo mais dizer, sabe. Eu já li, por exemplo, Prometeu Acorrentado. Ô, qual que é a base filosófica? Eu quero que se lasque, eu li Prometeu Acorrentado e ele tá lascado até hoje, entende? Seria isso, entendeu? Vá dormir, VPM, vai dormir, entendeu? Essa estante é de verdade, eu jurava que era tela verde. Porra, cara, ó o cara, velho, tá de sacanagem comigo, tela verde. Tá, eu vou pegar um livro da tela verde aqui, espera aí. Eu vou pegar aqui um livro digital da tela verde. Olha, ó, tela verde, ó, isso aqui é um livro digital, tá? Isso aqui é criado artificialmente por inteligência artificial, ó. Joaquim Fest, Hitler, a melhor biografia, entendeu? Seria isso aqui, ó. Tela verde. Pô, cara, eu racho o bico da risada com esses caras aqui, velho. Mas vai dormir, VPN, antes que você comece a falar mais besteira, né? Então vamos lá. Boa noite, professor. Muito interessante seu conteúdo no YouTube. Estou aprendendo bastante. Boa, Souza. Mas ó, pega desde o primeiro vídeo e vamos embora, vamos tocar o terror, né? Né? Então é isso. O Felipe Barros, que está sempre comigo aqui, estudar é bom, ensinar melhor ainda. Cara, eu gosto de trocar uma ideia, velho. Eu gosto de falar sobre isso, né? O que eu tô fazendo aqui agora, eu fazia quando era moleque com os meus amigos no tempo de escola, quando a gente saía de coturno, suspensório pelas madrugadas na cidade. Não tinha porra nenhuma para fazer na cidade, então a gente fazia isso e ficava discutindo política, né? Política e história e futuro, tá ligado? É isso que eu fazia quando era moleque, quando adolescente. E hoje eu tô fazendo a mesma coisa aqui com vocês. Então eu fico muito feliz de estar com vocês aqui reunidos. Estamos reunidos mais uma noite aqui para trocar uma ideia e assim vai, né? O Homem Invisível, eu tô te vendo, velho. Você para com essa frescura aí que eu tô te vendo, velho. Caramba. Pô, tamo junto. Tá, ó, é só mandar mensagem para mim no Zap. Você perguntou que queria fazer uma live comigo? Só mandar mensagem no Zap, tá? É isso. O respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Sim, eu tenho religião. Sou crente. Sou formado em teologia, inclusive, ô meu jovem. Aí eu vou falar o termo que eu uso com meus alunos, mas não posso falar aqui com vocês, senão vocês vão descobrir. Então, claro que eu sou formado em teologia, cacete. Né, então, eu sou professor de grego, inclusive, grego. Eu tenho um canal no YouTube maior do que esse aqui sobre grego, grego clássico não, grego koiné, hebraico bíblico, e eu falo alguma coisa de latim, eu falo sobre tradução bíblica, tá. Então, sim, sou um crente cristão, firme e forte na fé, inclusive fui na igreja hoje, dormi bastante no meu sabadão. Bichão, é isso aí. Então, assim, não fundei uma religião ainda não, mas eu frequento uma igreja firme e forte, beleza? Cristão atuante, tá? Sou cristão atuante. Cético não, cara, cético não. Não. Meu Sanin lendário favorito, cara, acho que hoje ainda é o Jiraiya, né, velho? Jiraiya, né? Jiraiya é foda. Jiraiya era foda. Não precisou, não tinha poder de cura igual a Tsunade, não precisou trocar de corpo igual o Orochimaru, e ainda assim o cara metia o terror em muita gente. Jiraiya, né, velho? Jiraiya, né? Então é isso aí. O live raiz hoje, então, mas todas as minhas lives são raiz, né? Todas as minhas lives são raiz. Só a biografia do Bigodudo ia levar 3 anos. Cara, não, 50 páginas por dia você lê em 20 dias, é mil páginas.
É rapidinho, tem algumas imagens ao longo do livro, é bronca. 50 páginas por dia é 20 dias. Um pouco de foco, você lê rapidinho. Não precisa ser muita coisa não. Ó o Donzello aí, ó, Donzello rindo, né. O Dias, boa noite, Adolfo. Se não for incômodo, qual é a média salarial de um professor de história na rede estadual? Então, o salário do professor é tudo igual, é 5 conto. É o que consta aqui ó, deixa eu, hã, aqui ó, olha aqui ó, tá vendo aqui ó? Meta fechada 5 conto, 25 horas 3.200 ó. 25 horas é meio período, é tipo, você dá aula das 7 da manhã meio-dia e 20, entende? E 40 horas é dar aula, tipo, da parte da manhã até a parte da tarde, e quase cumprir a carga total, né. Então seria isso daqui, beleza? Mas assim, o professor, parar o compartilhamento, mas aí o salário do professor depende da quantidade de aula que ele pegou. Por exemplo, eu estou com 28 aulas fixas, então meu salário é um, o cara que pegou só 20 aulas é outro, o cara que está com 36 aulas é outro. Mas aqui na rede estadual compensa pegar só até 28 aulas mesmo. Por quê? Se você pega mais aulas, o desconto no imposto de renda é maior, você perde vale alimentação, você perde um monte de coisa. Então, o que que acontece? Você trabalha mais nas 36 aulas para ganhar a mesma coisa. Então, no ano passado eu peguei 36 aulas. Só que assim, eu peguei as 36 aulas para dar, as 33 aulas, pelo menos no último bimestre, nos últimos 2 meses do ano, e assim, o meu salário era igual se eu tivesse igual agora. Por quê? Eu ganho uns a menos, só que esse menos não é tão diferente e ainda ganho vale alimentação. Então, tipo, de 28 aulas para 36 aulas, a diferença salarial é de R$ 100, entendeu? É 100 conto, é isso. Não não compensa você pegar 36 aulas para ganhar 100 conto a mais no final do mês. Aí o que eu estou fazendo é pegar muita aula eventual. Eu estou com 28 aulas, eu tenho pego pelo menos 8 aulas eventuais ao longo da semana, nas últimas 2 semanas. Então eu comecei pegando, porque os professores estão faltando, então estou cobrindo esses professores e pronto, entendeu? Mas é 5 conto o salário de um professor na rede estadual. Então, cara, eu vou falar para você, Godofredo, eu voltei para a escola, não foi para educar a molecada, foi para comer o rango da escola. Só que aí um maldito de um político, não sei quem, eu acho, pelo menos na rede estadual aqui foi o atual vice-presidente da república, o nosso cidadão lá, o Merenda, que ele proibiu da gente comer o rango da escola. Os professores, os funcionários não podem comer a comida da escola. Aí estão tentando fazer uma lei lá para poder voltar, mas a gente não pode. A gente não pode fazer isso, entendeu? Eu até falo pra molecada, falo: "Molecada, aproveita isso aí, eu estudei pra voltar pra escola pra comer o rango da escola e eu não posso, cara, é proibido". Inclusive se o professor fizer isso e a gestão souber, dá ruim pra ele, ele vai ser notificado. Aí s Tipo, se for notificado algumas vezes, você pode ter o contrato extinto, aí você vai perder o trampo, porque você quer comer o rango das tia do rango. Não faz sentido, né, irmão? Não faz sentido. Então é triste, cara, é triste, é triste, tá? Então, é isso. Fortalecer para a tia deve fortalecer para você que é professor. Cara, na época de escola, lá em 2006, cara, no Arlindão, cara, lá no Arlindo Fávaro era foda. Por quê? A gente descia para o recreio, então assim, imagina, o Arlindo Fávaro é uma escola gigante, uma escola grande. A gente descia as escadas para o recreio, pá, e os meus companheiros, eles sempre deixavam na frente. Porque eu sempre tive a tática, a psicologia minha, que eu fazia naturalmente, que era eu chegava, velho, e o rango era bom da cia, o rango da cia era da hora. Eu chegava pra tia e falava: "Tia, rango tá da hora, cara". Então eu comecei a elogiar a comida delas, falar bem. O que que passou a acontecer? Como eu sempre repetia, quando chegava na minha vez, era assim, ó, elas jogavam pra um, para o outro, para o outro. Chegava na minha vez, elas jogavam dobrado, pá! Pá, já jogava dobrado. E aí, os meus amigos começaram a perceber que a tia do lanche fazia isso comigo. Então, quando eu chegava, eu podia ir para o banheiro, beber uma água, que os caras entravam na fila.
Quando eu via meus parceiros, já falava assim: "Ô Adolfo, cola cá, cola aqui". Eu falei: "Ô, vem pra frente". Eu falei: "Mas por quê?". "Presta atenção". Aí eu chegava na minha: "Ô tia, tá bom o rango hoje?". "Pô, tá". Já jogava 2 rodadas. E aí no que era eu, já vinha em seguida o outro e já ganhava 2 rodadas também. E aí os caras falavam assim: "Ó, sabe por que a gente gosta de colocar você na frente, Adolfo? Porque você chega e a tia coloca firmão pra você. E aí a gente também acaba recebendo. Então, meu, como a gente já é teu amigo, os caras já eles percebem o ritmo, né. Já sabe que a gente é amigo, já eles já dobram pra nós também. Então e sabe que você come mesmo, e eu comia, mano, batia o rangão da hora e voltava pra repetir, cara, e voltava pra repetir, cara. Meu recreio era isso. Então, assim, era da hora demais, mano, era da hora. Então, assim, eu falo pra molecada, falo: "Vocês aproveitem isso aí, cara, aproveita isso aí, que são né, são coisas que passaram, né, velho, passaram, né". Mas eu depois que eu virei professor, comecei a comer menos, tô agora ainda mais que eu ganhei peso, né, porque eu continuei comendo a quantia que eu que eu comia como pedreiro, então eu ganhei peso, eu ganhei 1 quilo por mês dando aula. Mas aí eu voltei a treinar, cara, quando eu comecei a treinar mesmo, flexão, barra fixa, inclusive hoje, fui levar o cachorro da minha cunhada pra passear, e aí eu consegui fazer 9 barras fixas. Tipo assim, eu já consegui fazer 10 barra fixas. Mas assim, é forçando, cimentando. Hoje não, hoje foi 9 barra fixa de boa. Se eu quisesse ter feito 12, eu faria. Aí eu falei: "Não, vou fazer 9 só, sabadão, dia de descanso". Então já era, mano, já era, entendeu? Então, sem choro, sem choro. "Ô Godofredo, já comi 1 quilo de comida na escola, sem brincadeira, é uma escola técnica, teve uma greve, quase não fui". É, e quase não foi a pessoa, aí tinha muita comida e pouca gente. Festa, aí sim! Ah, teve greve, ó, da hora, velho, da hora, entendeu? Da hora. Aham, essas histórias chique, velho. Eu já cheguei a comer bastante, cara. Nossa. Escola, meu Deus. Ô, o cara é da hora, mano, escola é da hora. O Souzinha, Souza 14, ô 14, pretende seguir a carreira como professor ou almeja outra área? Não, cara, eu sempre quis ser professor, eu tô exatamente onde eu queria estar. Eu estou exatamente onde eu queria estar. Hum, eu sou um homem que realizou o sonho de moleque. Exclamação de Atena. É, assim, eu cheguei onde eu queria chegar, professor. Eu queria ser professor, eu sou professor. Eu vivo daquilo que eu queria ser. Inclusive eu tenho que fechar a nota do pessoal, velho, eu tô fechando a nota pessoal. Então, tamo no corre aí. Inclusive era pra eu estar fechando nota agora, eu falei: "Quer saber, eu vou gravar uns vídeos e vou fazer uma live", faz tempo que eu não fa tá na hora de fazer uma live, cara, o canal mais de 1.000 inscritos em menos de 30 dias, o canal tá nossa, essas bombas que o canal tem, esses picos de aumento que o canal tem, é da hora demais, velho. É da hora demais. Mas assim, não, cara, eu estou exatamente onde eu queria estar. Exatamente. Para eu abandonar a sala de aula, só se for para ganhar mais do que 50% que eu ganho. Então, o que eu ganho hoje, alguém teria que me oferecer 50% a mais para eu sair da sala de aula, para eu sair. Se for menos que 50% a mais do que eu ganho, não compensa eu sair da sala de aula, entendeu? Então vamos lá, que nem eu tô fazendo a faculdade de jornal porra, cara, eu tenho que fazer os trabalhos da faculdade, vou começar a fazer agora. Eu tenho que fazer eu tenho que responder os questionários da faculdade, cara, eu lembrei agora. Eh, então assim, vamos supor, se alguém quiser me contratar como jornalista, mano, o mínimo de salário que eu vou exigir é 50% a mais do que eu ganho como professor. Então não compensa, entendeu? Não vai compensar. A não ser que eu perca a sala de aula por algum motivo, por algum vídeo que eu gravei, eu seja punido e não possa dar mais aula, aí eu faço outra coisa da vida. Aí eu volto para trabalhar de pedreiro, aí eu vou, sei lá, tentar ser jornalista, eu vou tentar fazer alguma coisa da vida, mas, no exa nesse exato momento, o que eu sempre quis ser foi professor, velho. Foi sempre ser professor, sem eu não queria ser outra coisa da vida, não quero ser outra coisa da vida, eu quero ser professor. Se eu tivesse R$ 2.000.000 na minha conta hoje, eu continuaria sendo professor. Continuaria sendo professor. Ponto.
sem sem reclamação, sem é isso, cara, tá ligado? É isso, entendeu? Ponto. Ah, cara, esse papo de criar curso online não dá certo não, pra mim não. Eu já criei curso de grego, de crítica textual, usei pra ganhar o dinheiro que eu precisava pra comprar comida. Depois que eu terminei, cara, eu já fui lá e disponibilizei online pra quem quisesse. Eu acho que hoje nós vivemos uma questão, eh, nós vivemos hoje uma realidade, eh, bem diferente. Antigamente vender curso dava dinheiro e hoje dá. Mas hoje, a mesma coisa que eu falar para você aqui ao vivo é a mesma coisa que vai estar no curso de alguém. Então você não precisa pagar curso online. Os caras falam: "Ah, entre no meu curso aqui para fazer canal do YouTube". Pô, você vê o cara gravar a porra de um vídeo todo santo dia e o cara tem coisa para falar ainda no curso. Ah, pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Tem dessa não, cara. Esquece isso, o cara já tá falando tudo de graça, por que que você vai pagar? Eu tô falando aqui sobre história, literatura, vida humana, um monte de coisa aqui no canal, e você acha que eu vou vender um curso ainda? Você é louco, bicho. A única coisa que eu vou ficar contente, assim, que eu falo é: pega o meu vídeo, compartilha com o pessoal, dá um like, hypa ele, joga na sua rede social, indica meu canal para outros amigos, aí, pô, aí eu consigo crescer absurdamente, que é o que tá acontecendo aqui. Né, 1000 inscritos em um mês. Cara, esse canal que ele deu 2 picos de crescimento. Num mês eu ganhei 1000 inscritos, no outro eu ganhei 1000, um tempo atrás, né. Então o canal estava lá dando 100 visualizações, 200 visualizações no dia, cara, teve dia que bateu 6.000 visualizações. Pô, isso aí é excelente. Então se o canal continuar assim, ó, metendo bronca. Se eu conseguisse dobrar a média de visualizações, eu ia ganhar todo mês $100. Aí já dava para ser feliz, mas um pouquinho mais feliz, né. Então é isso aí. Então eu não almejo outra área, cara, eu estou exatamente onde eu queria. Eu tô como professor de português. Se eu conseguisse entrar como professor de história, aí, velho, aí é da hora, aí eu ia estar contente. Mas, eu tô curtindo ser professor de português, velho, eu tô curtindo. Mano, é muito louco, velho, é da hora, cara. É da hora. Eu sou professor de português e inglês, né. Eu dou aula de português e eu dou aula de inglês também, então eu curto, velho, eu curto. Aula de inglês eu não curto dar muito, porque é metade material digital que a gente dá, e a outra metade das aulas é computador. Então os alunos estudam lá no computador e eu tenho que ficar mais cuidando de criança. Então, é uma dinâmica que eu não gosto muito de fazer, mas para manter o salário certinho e tal, a gente faz, né, e assim vai. O Donizete, o Donzelo, quantos anos você tem? Eu tenho 34, cara. Fazia vários exercícios puxados, aí tive uma lesão, depois fiquei com síndrome do túnel do carpo leve. Que porcaria é essa, mano? Explica pra nós aí, Donzelo. Redenção divina. Então, assim, particularmente eu não tenho necessidade ou vontade de fazer um curso online. Não. Eu só quero gravar meus vídeos aqui, pá. Se eu se o canal aqui bombar, beleza, se não bombar também, continuo gravando vídeo. E tá tudo certo, e vou trampar de pedreiro, e a gente vai cavar buraco, ficar reclamando porque tem 4 faculdades. Então é isso aí. Aqui, ó, o Handel: "Excelente ler quem tem professor, que ama ser professor", isso é maravilhoso. Ah, velho, olha, eu vou dizer pra vocês, eu curto ser professor, mano, é da hora, cara, chegar, tirar onda com a molecada, eh, compartilhar o conteúdo, cada turma é cada turma, então, eh Ah, né, inclusive eu chego numa turma, tem uma turma minha, cara, que a abordagem com eles é da hora. Sexta-feira, inclusive, a gente fez um julgamento, cara. Na sala de aula a gente fez um julgamento. Tipo assim, eu era o juiz, teve um aluno que foi acusado, teve outro que foi advogado, um que foi o promotor e a sala toda era o júri. Mano, a gente fez isso aí, cara, e pra ver a argumentação da molecada e ver o circo pegar fogo e pronto.
E assim vai. Então tem uns negócios que é da hora. Tem uns negócios que é da hora. Tipo, é muito louco. Muito louco. Né? Então é isso. O que eu acho do Renato? Pô, o 38 é um cara brilhante. É brilhante. Ponto. Sem choro, sem vela, sem reclamação e sem mimimi, cara. Sem reclamação. Ele é o Renato 38, eu sou estilingue sem elástico. O cara falou, né, comparou meu conteúdo com o do Renato 38, eu falei: "Não, cara, para chegar perto do que o Renato fala, haja estudo, meu, haja estudo". Aí eu teria que estar lucrando rios de dinheiro com o YouTube e só estudando e bronca, né, só estudando e bronca. Mas tá bom, a gente vai fazendo o corre dia a dia. Ai, nem me fale, responder faculdade. É um porre faculdade. Ai, ai, ai. A vida é uma história contada por um artista cheia de som fútil, som e fúria, significando nada. Mais ou menos isso, Braddock, mais ou menos isso. Gente, eu vou beber uma água, faz 1 hora que eu tô falando com vocês, 1 hora falando com vocês, mas fora os vídeos que eu já gravei que vão subir amanhã, e bora tocar o terror. Poucos sabem toda positividade, eu me rendo a vocês, pois precisamos disso. Gente, mete comentário aí, que senão eu paro de falar. Eu vou fazer a faculdade. Eu vou ter que fazer os meus trabalhos da faculdade aí pra dormir em paz, porque amanhã eu vou visitar um parente longe, cara. Vai ser caminhada, vai ser longe. Vamos lá. Vou dar mais uns minutinhos pra vocês comentarem aí. Beleza? E, pô, os últimos vídeos, as visualizações que deram, cara, excelente. Não, eu moro em São José dos Campos, basicamente, mas eu não sou daqui. Eu moro, eu moro aqui. Deixa eu pegar aqui os vídeos no canal. Ó, tô ao vivo, cara. Cara, ó, o vídeo "Não lute contra o feminismo, deixe de ser trouxa", 1.300 visualizações há 2 dias. Tô com um vídeo aqui, "O discurso Red Pill é patético", 700 visualizações em 5 dias, excelente. Concurso Trabalho e Dívidas, escravos do sistema, 700 visualizações, excelente. EAD, 900. Vocação, 500 visualizações. Vale a pena casar hoje em dia, 753. Descobrir sua vocação, 1.100. Estude para ter liberdade, mano, 19.000 visualizações. E aí tem um outro vídeo meu que bateu 1.000 e compensa fazer um mestrado, 1.000 visualizações. A necessidade em fazer faculdade, 3.600. E assim, uma renca de vídeo assim perto das 400 visualizações. Top. Top de linha, cara. Top, 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 top. Interessante. Você acredita que a humanidade tem apenas 6.000 anos? Cara, se a gente for seguir pelo que a Bíblia diz, o mundo tem 6.000 anos. O mundo. A terra criada desde Adão, 6 dias, 7º dia, 6 dias. A terra teria 6.000 anos, pela cronologia bíblica. Se a gente comparar 6.000 anos, entendeu? Agora, curiosamente, se a gente parar para analisar historicamente, você não tem a composição da humanidade antes disso. Você tem lá questões rupestres, os desenhos mais antigos vão gerar em torno de 6, 7.000 anos.
Então a sociedade humana como a gente conhece é uns 6.000 anos mais ou menos. O que a gente tem antes é uma organização muito primitiva em coletores, né, em coletores e por aí vai. Então, é mais ou menos isso. Pode ser que eu esteja errado e talvez eu esteja, a gente segue isso. Qual livro de português você mais gosta? Cara, eu diria que é Os Lusíadas de Camões. Acho que é o livro, assim, eu tenho umas 8 versões aqui, eu tenho umas 8 não, é umas 5, 6 traduções do Camões, edições do Camões eu tenho aqui comigo. Eu tenho aqui comigo, Camões, 6 edições, entendeu? Seria o livro que eu mais gosto da língua portuguesa, né. A juventude cada vez menos querendo estudar e fugindo de muitos trabalhos operacionais, manuais de carga. Acha que no futuro vai impactar muito na vida da própria nova geração? Pois 2001 tudo mudou? Depois de 2001 tudo mudou? Cara, é assim, deixa eu explicar para você. O que nossa eu já falei em vídeos anteriores, mas, vai ser interessante eu comentar aqui. O que acontece? Antes, as pessoas elas começavam a trabalhar muito cedo. Então, 10, 11, 12 anos de idade, a molecada já estava no trampo. As pessoas elas amadureciam mais cedo, elas precisavam ir trabalhar muito mais cedo. A geração atual, você tem uma molecada de 30 anos de idade que não trabalhou ainda. Existe pessoas com 30 anos de idade hoje que não saíram para trabalhar. Então, o que que acontece? O que que vai acontecer? Hoje as pessoas elas estão demorando mais para envelhecer, mais para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eles podem evitar trabalhos braçais, mas o trabalho braçal já está pagando bem. Então, qual que você prefere? Ou que nem eu, se você me perguntar, você prefere pegar pesado ou trabalhar no mercado? Claro que é pegar pesado. E quando a pessoa ela entra no mercado, ela pesa isso. Quando ela entra no mercado de trabalho, ela pesa isso. Compensa mais trabalhar no pesado e ganhar mais ou trabalhar leve e ganhar pouco? Não, ela vai no trabalho pesado aí. É assim, é assim, entendeu? Cidade de Jericó tem 10.000 anos? Eu acho que não, hein, cara. 10.000 a 11 anos, na Cisjordânia. A cidade mais habitada. Primeiros assentamentos por volta de 9.000, tornando-a um dos locais de habitação mais antigos da história. A origem da cidade é antes das pirâmides do Egito. 27 quilômetros de Jerusalém. Cara, eu teria que dar uma olhada, uma pesquisada nisso. Mas documentação de humanidade, pelo que eu sabia, era em torno dos 6.000 anos. Mas aí eu revejo essa questão minha aqui e eu dou uma analisada nisso, cara. Para responder você, tá, Bradock? Eu, professor de história, cometendo uma falha tremenda aqui ao vivo. Vou rever isso aí, beleza? O, o BX11 aí, ó, mandou 4 conto para mim. Valeu, fi. Valeu. É isso aí. Valeu, meu amigo. Valeu pelos 4 contos. Já li a Divina Comédia, eu tô com 2 edições aqui. Tô com uma edição, da Clássicos Jackson, Divina Comédia 2, volume 2, e tenho a Divina aqui. Não consegui parar para ler ainda. Não consegui. Ah, quando for fazer lives, use a ferramenta LivePix para permitir que seus seguidores mandem mensagem que tocam ao vivo para todos e você recebe por cada mensagem. Cara, eu vou dar uma olhada nessa bagaça. O problema é preguiça, né, mano? Live. Que é o LivePix? Mas tem que criar assinaturas, recompensas, campanhas, como funciona? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso aí, tá? Vou dar uma pesquisada sobre isso. Vou dar uma pesquisada. É que geralmente a galera não costuma fazer isso que vocês fazem, né? Que nem, ó, foi um que mandou R$ 2, agora você mandou 4. Geralmente a galera eles mandam direto no meu Pix, que é o número que eu deixo disponível para quem quiser trocar uma ideia comigo.
Então eu acabo usando desse artifício, porque o dinheiro já cai direto na minha conta, né, não fica caindo numa conta terceira que vai descontar a minha depois, entendeu. E eu nem sou muito fã de ficar fazendo live não. É, então. Mas o Super Xandão os caras fazem essas estratégias aí. Mas eu não sou muito de fazer live, né, tanto que você vê, ó, tô com quase 10.000, quase 9.000 inscritos, e o canal aqui tá com 13 pessoas ao vivo, né. É, porque eu não tenho mania, eu não tenho o hábito de fazer live, né, houve um tempo que eu fiz muita live, mas, hoje sem tempo para isso, inclusive. Não vou conseguir fazer. Mas valeu a dica aí, cara, valeu a dica. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso, e aí eu vejo, entendeu? Entendeu? Então, seria isso, quem quiser falar comigo depois tá aí. Então, cara, mas acontece o seguinte, Bradock, fazer live, exige exige o meu tempo, dá menos visualização pra mim, dá menos visualização, e o que que acontece, não é sempre que eu tenho conteúdo, que nem hoje, eu tô de boa, tô descansado, descansei meu sábado, como sempre, fiz meu descanso sabático, fui pra igreja e tal, voltei, dormi, agora eu tô aqui. Então eu tô descansado, gravei alguns vídeos quando anoiteceu, falei: "Cara, acho que eu tenho essa 1 hora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma live". Então eu venho e faço a live, entendeu? E amanhã eu já tenho corrida, já tenho compromisso. Então o que que acontece? Durante a semana eu tenho os compromissos da escola, que nem eu tô fazendo fechamento de nota de aluno. Então eu tenho que não é sempre que eu tô com cabeça e mental para isso. Quando eu trampava de pedreiro era mais fácil, acabava sendo mais fácil. Ou nos momentos que eu estava sem trampo, aí velho, chegava aqui, começava a fazer a live e bronca. Mas exige muito, cara, exige muito do mental, entendeu? Tanto que esses caras que fazem live aí de 4, 5 horas todo dia, se torna assim, fica osso, entendeu? Fica osso. E eu não tô nesse patamar ainda né. Ah, então, cara, mas aí eu tenho que pesquisar tema, tem que não sei o quê, cara, eu acho mais da hora fazer isso aqui, ó, live é igual colocou aqui, comecei falando uma coisa, e, comecei fazendo coisas, e falando do tema lá do Renato 38 uma coisa, e a gente já foi puxando vários assuntos, e a gente já tá falando sobre ganhar dinheiro com live aqui, entendeu? Como fazer vídeo. Então, as minhas lives elas são bem assim, elas são bem voláteis. Eu não gosto muito de prender elas num tema. Eu gosto de começar com um tema e tornar ela volátil, porque live é para isso. É para você conversar ao vivo comigo, entendeu? Tá, ô Damasceno, entra em contato comigo, manda mensagem para mim no número aqui que eu deixo disponível aqui do Zap, ó, 12988140524. E aí e aí a gente entra em contato e eu te passo o endereço para você mandar, entendeu? Beleza? Aí você manda para mim, entende? Seria isso. E é bom já ter o telefone de um advogado, né, vai que eu sou preso, eu tenho que responder um processo, pelo menos já sei quem vai me proteger. Quem poderá nos defender? Aí, ó, sociologia jurídica, já gostei disso aí, né. Só mandar mensagem pra mim, ô Bradock, só mandar mensagem. Agora até que enfim criou o Zap, né, arrumou um emprego, saiu de casa, arrumou um emprego, isso aí, comprou um celular. Aí, ó, pronto, já era Damasceno, é isso aí, entendem? Então, o é o meu estilo, porque, assim, no passado, no meu canal principal lá, no meu canal principal não, o BMT, que o meu canal principal hoje é esse aqui. No BMT, teve uma época, uns 5 anos atrás, que eu apaguei 500 lives que eu tinha feito, live de 1 hora. Eu apaguei 500 lives do meu canal. Literalmente eu apaguei 500 lives, porque o que que acontece? O YouTube, ele condenava quem fazia live, né. Você tinha o vídeo.
Ou seu canal era só de live ou seu canal era só de vídeo. No meu caso eu tinha vídeo e live. Aí o que que acontece? O algoritmo ele estava atrapalhando, né? Não entregava os vídeos, não entregava as lives. Então eu cortei as lives. Depois eu vou voltando fazendo um pouquinho, porque aí houve a mudança com os podcasts e tal. Então é isso. Por exemplo, esse canal aqui eu cortei todos os shorts. Esse canal aqui tem live, algumas lives e tem uma renca de vídeo. E eu tava com um monte de shorts. Eu fui lá e arranquei os shorts. Foram 47 mil visualizações de shorts que eu arranquei do canal, assim. Vocês podem ver que não tem nenhum shorts agora no canal. Por quê? O shorts, ele dá visualização, mas é uma visualização falsa. Ele tem baixa retenção. Depois que eu cortei isso, os vídeos começaram a performar melhor. Meus vídeos, o YouTube começou a entregar meus vídeos melhor. Entendeu? Então, o que que ó, já vai ficar na minha defesa, hein, Damasceno, você vai ser meu advogado, hein. Então, ou você é advogado de alguém aí querendo me processar, já certeza, certeza, já tá querendo enviar um livro, quer dizer que já quer saber meu endereço para mandar aí um negócio para eu ter que responder juridicamente, já entendi sua estratégia, Damasceno, já entendi, já entendi. Entende? Então, tem essas questões aí, né. Vamos ver se alguém mandou 100 conto para mim? Ah! Aí o cara vai se especializar em ser advogado para os homens. Pô, aí sim, ó. Advogado Red Pill, aí você é preso porque só atende homens. É isso ou não é? Não, esse número aí é desse. Deixa eu ver aqui se alguém. Deixa eu ver aqui, ó. Advogado consegue mandar uns milão pra mim no Pix, hein? Não consegue? Acho que você consegue, não consegue, Damasceno? Advogado é cheio da grana. Ajuda esse pobre professor aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quanto que alguém me mandou de Pix. Eu acho que alguém vai mandar uns 200 conto, vai não? Não, ninguém mandou dinheiro pra mim, cara. Os cara tá brabo, hein. Os caras não mandaram dinheiro pra mim, só mandaram na na conta aqui. Triste, triste. Aí, da hora. Meu povo, eu vou finalizar a live aqui, beleza? Obrigado a todos que participaram aqui, que trocaram uma ideia. Vou tentar aparecer de novo em live aqui, mas essa semana não vai dar. Segunda, terça, quarta, quinta, esquece, porque eu vou estar fechando nota. Vou fechar nota de aluno e vamos meter bronca, entendeu? Feito isso, feito esses compromissos, aparece mais compromisso. Au, Bradock, é isso aí, cara. Mete bronca. Fechou? Mas é isso. Vou finalizar a live por aqui. Um abraço a todos e literalmente fui.